Live São Chico. Oferecimento Acredicoop. Abra já sua conta e aproveite as vantagens de ser um cooperado. Casarão Calixto Eventos. Que não nos faltem bons motivos para celebrar. CNS Terraplanagem. Rodovia Duque de Caxias no Sandra Regina. E Comprão Coque Atacadista. Melhor preço é no Comprão. Olá, São Chico, boa noite a todos, 7 horas e 31 minutos. Hoje é dia 27 de outubro e comigo hoje aqui no Live São Chico Podcast a Isa não está aqui, mas está o David Braz e hoje com certeza abordaremos vários assuntos aí em relação à nossa São Chico. Boa noite, David. Boa noite, Maico. Boa noite, toda São Francisco do Sul. Hoje vamos abordar bastantes assuntos aí de interesse do dia a dia do cidadão francisquense. Tem BO pra contar pra gente? Tem problemas? O que tu vai contar o que a gente vai escutar nesse podcast de hoje? Bom, Maico, vamos abordar aí alguns assuntos de interesse mesmo da população, como secretarias, se estão trabalhando bem, se não estão, vereadores, qual foi a mudança da última entrevista que eu tive aqui agora pro podcast. Vamos estar falando aí de uma importância muito grande aí pra população francisquense, plano diretor, as vantagens dele. Vamos estar falando aí da reforma administrativa e o que acarreta em São Francisco do Sul e as mudanças para o funcionalismo público. Então vamos trazer uns assuntos assim bem importantes aqui e trazer umas alfinetadas aí que faz parte da página David Braz. Vamos alfinetar então, a gente está começando o nosso live, então vem com a gente porque o programa está começando a partir de agora. Muito bem, 7h32, a gente está ao vivo e o David, a gente já conversou na semana passada, porque o David é um ativista político que todos os dias faz lives na cidade, com problemas da cidade, e ele também busca a solução para os problemas. O David é como se fosse tipo uma página, tipo São Chico Online, né? Ele é a ponte realmente entre os problemas e a solução, né? David, quantas vezes você trouxe os problemas e no outro dia já foram lá arrumar? Olha, Maico, foi uma abordagem assim que eu vou dizer pra ti assim, quando é problema que toma uma proporção grande, alta compartilhamento, curtidas, que pega bem no emocional do cidadão assim, no outro dia está sendo resolvido, mas só porque se tornou ao público. Um exemplo bem perto assim, Maico. Eu tinha postado da bananeira. Da bananeira, da Rua dos Estivadores, rodou São Francisco. E por incrível que pareça, no outro dia estavam fazendo e era algo de 6 meses. Então, quando tomou essa proporção, foi resolvido assim. Mas só porque foi o David Braz que postou e deu polêmica? Infelizmente tem que fazer polêmica, tem que tornar público para que aconteça as coisas, né, David? Tá difícil, né? Coloca o fone para tu poder te escutar também aqui com a gente e vamos, para começar, para a gente relaxar um pouquinho, porque o povo tá entrando na live, né? A gente vai trazer vários assuntos aqui no programa de hoje, mas eu quero saber, e todo mundo também quer saber, que vai assistir a live também depois, que já está entrando, quem é o David Braz? Quem é? Nasceu aonde? Começou essa vontade de fazer política a partir de que momento? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Bom, Maico, eu comecei a página aí há uns 3 anos atrás. Eu nasci em São Francisco do Sul. Meu pai é comerciante em São Francisco do Sul, numa empresa pioneira de peça de moto. Meu avô foi ex-ator do governo estadual e jogador profissional do Atlético São Francisco. Meu outro avô ajudou a fundar a Capitania de Pesca de São Francisco do Sul, em 1972. 2 famílias tradicionais de São Francisco do Sul, Lazala e Braz. Nasci no Dia das Mães, em 97, tá? Sou divorciado, tenho uma filha de 4 anos em casa, que está me assistindo. E comecei tudo através de uma humilhação que eu passei dentro de um pronto atendimento, que eu tive depressão, como todo mundo sabe que acompanha a minha página. E ao chegar nesse pronto atendimento, eu estava com um sintoma de depressão ali, e eu fui por cargos políticos, que eu chamo, que é algumas pessoas que são ruins, outras são boas, mas são botadas por politicagem lá dentro.
Falaram que eu estava com abstinência de droga e eu vi a minha mãe saindo chorando de um posto de pronto atendimento. E aquilo ali me chocou de uma maneira diferente. Que se eu passei por aquilo ali, quantas pessoas não passam por coisas parecidas todos os dias? Então foi assim que estimulou de uma maneira diferente. Depois eu passei por muita humilhação por pessoas que já estavam no poder público, falando, é um louco, não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum. Então eu fui fazer o contrário, fui estudar, me preparar, conhecer a área, eu estava no meio de medicina veterinária, para começar a trazer críticas construtivas e pesadas para mostrar para a população que são funcionários e não autoridade. Ô, David, quantos anos você tem? Tenho 24. 24 anos e já tá assim... hoje em dia tu só vive, então, pra página, correrindo pra cá, live aqui, live lá, tu, Budal, sempre tá com alguém pra trazer os assuntos polêmicos da cidade, né? O meu pai é um grande apoiador do que eu fiz, do que eu comecei em São Francisco do Sul. Então, ele me pediu, ele quer que eu seja o dia a dia para a página e para ajudar as pessoas. Vou começar com alguns tópicos, né? E já quero perguntar para ti em relação a turismo. Hoje a gente publicou na página um vídeo da Prefeitura de Barra Velha que está divulgando já os eventos de final de ano, de Natal, de Ano Novo, com vários shows nacionais e, enfim, bastante atração que, né, para atrair o turismo, não só a Barra Velha, mas também Pissarras com eventos importantes. E São Francisco do Sul, um passarinho verde me contou que não existe, David, nenhuma linha de edital para apresentações, para programação de verão, né? Eu não estou falando de Natal, tem alguma coisa de Natal já em andamento aí com a Mariana, mas na pasta de turismo não existe nada ainda preparado, não tem nada pronto, faltando exatamente aí pouco menos de 2 meses para o final do ano, né, David? Bom, Maico, dentro da área de gestão pública que eu sou formado, eu sempre dou críticas assim com cabimento, tá? A gente vê hoje o turismo de São Francisco do Sul, não é de hoje, tá? Algumas gestões que vêm decaindo cada vez mais, sem estrutura, sem um preparo. E hoje a gente se assusta, porque eu fui uma pessoa que fiz uma crítica assim, se um secretário acha que o futuro do turismo é pintar banco e reformar a placa, ele está no lugar errado. E eu fui xingado pelo secretário, até que eu expus uma conversa no WhatsApp a toda a população francisquense. Soube disso. Eles têm que entender o seguinte, são nossos funcionários, tá? São pagos pelo nosso dinheiro de imposto, tá? Eles têm que fazer o melhor para a nossa cidade. Se não está dando conta, tenha humildade, entrega o cargo. Coloca alguém mais preparado. A gente vê cidades menores que nós, em Santa Catarina. Eu estava postando esses dias de uma cidade lá do interior de Santa Catarina, tá? Anchieta, se eu não estou me enganando o nome. Fizeram um mutirão na cidade, uma cidade pequena que tem metade da população de São Francisco do Sul, para reformar os parquinhos públicos. Ah, sim. Tá? E nem isso estão sendo feito na nossa cidade. Faz parte do turismo também. Turismo, Secretaria de Obra, Infraestrutura, faz tudo parte, interligação. Então eu digo para vocês, como a gente vai receber turistas se nós não temos nem estrutura básica para os nossos próprios moradores? Pois é, então, complicado, né? O nosso turismo, infelizmente, está muito fraco, né, David? Isso você também consegue ver essa reflexão nas ruas, né? O povo também fala, né? Falam e muito. Eu fico triste de ir para outras cidades, assim, as pessoas perguntam onde eu nasci, eu falo São Francisco do Sul, e chega pessoas para mim, Maico, e fala assim, ó, já fui muito para São Francisco, tive casa lá e vendi. Foi alguns comentários que eu ouvi. E hoje eu prefiro pagar e entrar em Bombinhas do que voltar em São Francisco do Sul. Eu já ouvi comentários desses fora nas cidades que eu viajei. Infelizmente é triste. Enquanto isso, né, nosso prefeito está fazendo turismo, né? Será que ele... E muito. Tá ele e o Tufi estão lá, né? O que tu tem a falar sobre isso? Olha, pessoal, a gente vê a reflexão na cidade, assim, e no meio de uma crise que a cidade está vivendo, de vários problemas em várias secretarias, eu acredito que ele foi dar uma palestra aí de como fazer uma cidade desenvolver em 10 meses, fora do país, lá na República Dominicana, que já não é um regime de exemplo para o nosso Brasil, mas vamos ver o que o prefeito vai trazer de bom para a nossa cidade com essa viagem. Vamos esperar, então. Secretaria de Obras, David. Olha, a Secretaria de Obras é complicado, Maico, porque tem bastante pessoas boas lá dentro que são apoiadores meus, estão dentro da Secretaria de Obras, tá? Me trazem informações, e muitas, tá?
que eles tentam trabalhar, mas são barrados no maior poder do executivo da Secretaria de Obras, que é o atual secretário. Entende? Por falta de amor ao próximo, de querer ajudar. É mais uma briga pessoal ali dentro. Briga pessoal, né? Uma briga pessoal. E tem que parar de ir tanto material pro cemitério, né? Porque tinha um cargo que retiraram lá que era uma licitação em cima da outra, indo nota fiscal pro cemitério. Era não sei que tanta obra que tinha no cemitério lá, mas agora o prefeito ficou sabendo, tirou a pessoa de lá, mas já botou do lado dele na prefeitura, Maico. Complicado. Ervino, tá ruim, mas já esteve pior. O que tem pra falar pra gente disso? O Ervino já é um bairro que vem do abandono de vários e vários anos, né? Eu digo assim, estão fazendo o que pode pelo que o secretário manda para eles lá, pro Paulo, pro Júnior. Só que eu digo para vocês assim, a gente tem que levar as críticas pro lado construtivo. Quando eu falo, eu fiz um vídeo de piada no Ervino lá, que a gente foi pescar a valeta do Ervino, porque realmente estavam tudo cheio de água e não tinha chovido. E o cheiro era insuportável. É por abandono mesmo, né? Mas não por falta de vontade dos trabalhadores de lá. Eles estão se esforçando até demais. Só que o Ervino é algo que eles estão começando do zero, porque nunca foi feito nada por aquela comunidade. Então, não culpem, às vezes, ali o superintendente que está ali trabalhando, porque às vezes não chega nem material ou tiram a máquina para ele não trabalhar. Mas isso acontece sempre, né? Mas o Júnior até que está fazendo um trabalho, se virando nos 30 ali para poder dar conta, né? Mesmo com esses vetos que acontecem ali no Ervino. E nos balneários? Balneários tá triste a situação. As críticas que eu faço, assim, David, é pessoal. Não é pessoal. É que eu digo assim, a pessoa tem que ter humildade de dizer quando não dá conta de fazer algo. A mesma coisa é querer me colocar no lugar do Maico e falar para mim ser jornalista. Eu vou ser um péssimo jornalista. Só que eu tenho humildade de falar isso. Como que a gente vai botar alguém que é especialista em assar frango todo final de semana para ser um diretor de secretaria de obras? As coisas não vão para frente. Ou botar uma pessoa que não consegue ser organizada na própria secretaria de obras dos balneários, as coisas não vão para frente. A gente tem que botar pessoas preparadas na área, sem politicagem, sem ser amiguinho, sem ser candidato a vereador. Botar pessoas que realmente entendem da área. Tem muita politicagem. E né? Muita. E parente, né? E muito. Meu Deus do céu. Não. Se realmente nossos balneários, nem a questão de manutenção, né? Nem isso, né? Nem isso, Michael. Eu entrei muito no Majorca, eu entrei muito ali no Sandra Regina, tá? Eu entrei muito em ruas do Forte ali, que eu não conseguia entrar com o carro até o final da rua. Tinha ruas assim que eu tinha que contornar para ir na casa do morador que me chamou, porque não tinha condições de eu chegar no local. Não tinha condições nenhuma de eu chegar no local. Porque as pessoas estavam mais de mês sem botar o carro dentro da garagem. Por situações. Isso lá no balneário. Nos balneários. Complicado. Eu queria que tu contasse para mim uma história que eu tô lendo aqui. O David, ele trouxe pra gente uma relação de alguns assuntos para ele poder abordar, né? E eu queria que tu contasse uma bomba de gestões passadas e também da Secretaria de Saúde, uma questão de medicamentos vencidos e tudo mais ali. Maico, ano passado, eu tive acesso a uma pessoa que trabalhou dentro da Secretaria de Saúde, no almoxerifado da Prefeitura, a algo que emocionou não só eu, a todo mundo que estava comigo, pessoas que tiveram acesso a isso também, de não se colocar no lugar do próximo, de botar o interesse no próprio bolso em primeiro lugar. E quando a gente recebeu isso, mexeu muito com a gente, porque a gente tem filho em casa, pai, mãe, pessoas que precisam do poder público e da saúde pública. E quando a gente recebeu fotos não de quilos, mas de toneladas de medicamentos vencidos, jogados no lixo por má administração ou por interesses pessoais, aquilo mexeu muito com o nosso emocional e incentivou mais ainda eu continuar a fazer o que eu faço dia a dia. David, vou perguntar para ti em relação à educação. Educação estava no caminho certo, começou bem no começo do ano, muito bem mesmo. Estava indo nos trilhos, mas, como eu falo, por cargos politiqueiros, despreparo, amadorismo, colocaram pessoas que não dão nem o próprio exemplo para ele, como dará o exemplo para uma equipe para trabalhar à frente da Secretaria de
educação de São Francisco do Sul. David, qual que tu acha, na tua opinião, hoje, qual que é a pior secretaria? O calcanhar de Aquiles de Godofredo hoje, qual que é? Todo mundo vai dizer aqui nos comentários, a grande maioria vai dizer que é saúde, pessoal, mas a saúde já vem uma bomba aí estourando assim há várias gestões e só foram empurrando com a barriga. Mas hoje o calcanhar de Aquiles da gestão atual é a Secretaria de Obras, que é primo, né? É amigo, primo. Então, um cara que a própria população votou para não ganhar para vereador e tu acolher a pessoa e colocar numa das secretarias principais e base do governo, mostra um despreparo muito grande. Eu não sei se tu lembra, mas de gestões passadas, tanta reclamação na obra, acho que eu não consigo me recordar de tantos problemas. Eu fui um crítico na antiga gestão, nada pessoal, mas um crítico na antiga gestão por cargos politiqueiros. Mas, na antiga gestão do Renato Gama Lobo, pelo menos as manutenções básicas da população eram atendidas. Hoje, nem as manutenções básicas são atendidas, apenas politicagem e algo que cai à mídia e que vem a ser público e notório. Secretaria de Esporte. Estava bom, tá, Maico? Estava bom. Eu digo assim, tem que ter meritocracia para estar lá. Tem. O Duca não tinha formação? Não tinha na área do esporte, mas estava sabendo organizar. Mas era muitas pessoas ali em cima, vamos derrubar, vamos dar um jeito de derrubar ele, vamos dar um jeito. Só que era uma pessoa que tu sentava assim, ó, eu trouxe um campeonato catarinense de kickbox e de Muay Thai para São Francisco do Sul. Muay Thai vai ser em novembro agora. Falei, ó, Duca, tem essa oportunidade aqui, vamos deixar passar ou tu consegue? Não, vamos fazer acontecer. E fazia. Ia para frente. Agora não, um empurra para esse, um empurra para o outro, aí o problema é do outro, não, é esse, e não resolve. Não, vamos ajudar. Aí chega na hora, empurra com a barriga, não deu para ajudar. Eu queria que tu contasse pra gente uma coisa que tu não contou em nenhuma live ainda, alguma bomba, assim, algo que ninguém sabe ainda, nem eu sei. Tô te perguntando agora, assim, tem alguma coisa pra contar pra quem tá assistindo a gente. Michael, eu tive que fazer uma live há 3 semanas atrás, ali medindo muitas palavras, que foi uma reportagem que vocês abordaram aqui no São Chico Online, que foi na Água Branca. Na Água Branca, num caso ali, num terreno particular, onde houve um crime ambiental de aterrar um olho d'água com lixo, tá? E afetou a casa de 2 moradores ali. E eu tive que medir muitas palavras assim, pessoal, porque eles pegam qualquer brecha para processar. E ali o que me entristeceu mais é que aquele material que era para ter sido, que foi jogado ali, aquelas lajotas que era da van e tudo mais, era para ter sido colocado numa rua lá no Paulas, ligado a um ponto turístico que está sendo realizado pelo secretário de Agricultura e Pesca, o Rui. E por vantagem pessoal, foi enviado para amiguinho. Aí eu fico imaginando para ti, empresário, poder público, dando vantagem pessoal ali, tá? E o pobre que está construindo a tua casa, se construir uma madeira fora de lá e não tiver dentro da autorização do engenheiro, está embargado. Quem tem dinheiro, estão fazendo. Quem tem dinheiro, quem é amigo, consegue. Exatamente. Foi outro caso também, Maico, que eu não fiz a live depois, eu fiz a live denunciando, porque eu achei um descaso, ameaçar moradores e comerciantes em volta ali, que se denunciasse a obra, eles iam mandar o fiscal da prefeitura embargar eles, e isso e aquilo. Obra ilegal, a lei é para todos. Se tem uma lei para ser cumprida, pode você ser rico, pobre, pardo, branco, moreno, a lei é para todos. E não é ameaçando as outras pessoas e comerciantes e trabalhadores que tu vai querer passar por cima de alguém. Não é porque teu amigo é prefeito. Prefeito não é autoridade, prefeito é o primeiro funcionário do município. E também cai se fizer besteira. E o CEINFRA fez um belo trabalho lá embargando aquela obra na Enseada. Ah, então aquela obra lá que era do primeiro secretário de infraestrutura, né? Exatamente. Da gestão Godofredo, né? Pra você ver, a obra não tinha engenheiro, só tinha uma placa de arquiteto. E a obra estava lá e sendo realizada sem recurso, sem nada, e como se nada tivesse acontecendo. Ainda bem São Francisco do Sul. Pelo menos, mas foi uma denúncia a partir de você, eu acho, né? Eu deixei público e notório. E aí chegou até o secretário do CEINFRA. Tiveram que fazer alguma coisa ali.
Ô, David, na próxima semana deve acontecer aí a eleição, né, da presidência da Câmara de Vereadores. E a gente está entre dois nomes que podem ser os próximos presidentes. Está entre Fernando Ledu e Adriel. A oposição e a situação. Qual é a sua opinião? Quem que você acha que está mais preparado? Tu acha que a Câmara, continuando a situação, muda alguma coisa? Ou sendo oposição, muda também? Agora eu vou dar um posicionamento pesado, espero que os vereadores estejam me assistindo e vão assistir depois. Tá? Totalmente o Fernando Ledu. Tá? Porque o Adriel é base do atual governo, ele vai ser voto partidário. O que isso significa? Ele vai fazer os interesses do partido, os interesses do prefeito, e a população vai ficar em segundo lugar. Ah, David, está sendo pesado? Não. O Adriel é uma boa pessoa, conheço ele e tudo mais, mas ele está num partido que não deixa ter liberdade para trabalhar. Funciona assim. Para quem conhece muito a política, tá, do famoso MDB, primeiro ano, vocês estão vendo o abandono na cidade. Segundo ano, vem as emendas dos deputados que querem ganhar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador ou quem tiver coligado. Terceiro ano, tapa o sal com a peneira. Quarto ano, faz um monte de obra eleitoreira para eleger os candidatos que eles querem. É assim que funciona a política do MDB. Godofredo foi assim na última gestão dele, nos anos 90. Eu não era nascido, meus pais têm uma base de conhecimento político. Nem as manutenções básicas eram feitas na cidade. Então era algo que já veio, por isso que a população que tinha conhecimento político na cidade falava, vai ser só uma continuação. E foi mesmo, e vocês estão vendo o que está acontecendo. David, tu acha que se der Fernando Ledu uma oposição na Câmara, acha que a Prefeitura acorda um pouco e começa a movimentar? Porque hoje está muito cômodo para eles, né? Uma Câmara, situação... faz o que o prefeito pede, não bate, não reclama. Só quem está fazendo o papel de reclamar, quem está fazendo o papel, na verdade, de legislar hoje, de fiscalizar, é nós. Exatamente. A imprensa, é David, né? Porque hoje vereador, para bater ali, tá difícil. Tá. Né? E eu digo assim, os vereadores estão me assistindo. Léo, não fique em cima do muro. Fique do lado da oposição. Situação não está resolvendo nada na cidade de São Francisco do Sul. Estão fazendo aí, a maioria por interesses pessoais, tá? O senhor tem que ficar do lado da oposição. Por quê? Tá? A oposição dentro de uma Câmara de Vereadores, bem firme e unida, ela tranca a pauta de um prefeito. Ou o prefeito vai seguir as regras da Câmara de Vereadores, ou ele pode proceder, ano que vem, a uma votação de processo de impeachment, tá? Se ele cometer algum crime administrativo e tudo mais. Uma Câmara de Vereadores unida, ainda mais com a oposição, que eu acredito que a oposição seja a maioria hoje na Câmara de Vereadores. Eu quero acreditar que sim. A gente até acredita, mas o problema é que tem as questões de cargos e vantagens que isso forma... Então, né? digo para todos os vereadores aqui que vão assistir. Vocês têm que ter uma coisa chamada humildade e colocar o ego no bolso. Para todos vocês que estão me ouvindo. Tá? Vocês têm que aprender a sentar no prefeito, na hora que ele falar para vocês assim, eu vou tirar o cargo de vocês, tira. Eu fui eleito para representar a população. Quer tirar os meus cargos para mim não votar a favor de vocês? Eu vou votar a favor da população. Fique à vontade para tirar os cargos. É a Câmara de Vereadores que dita as regras. O prefeito executa. A eleição para a presidência da nova Câmara, né, já é agora, a primeira sessão ordinária de novembro, que deve acontecer aí, talvez, nos primeiros dias de novembro já, né? A primeira sessão ordinária o presidente atual, que é o Mira, deve aí já promover a eleição da mesa. A gente sabe aí que, então, o Adriel já se colocou, né, à disposição à presidência da Câmara, a candidato à presidência da Câmara. E no outro lado aí da Pepistas e Alan, talvez, não sei se o Alan vai estar no mesmo grupo, naquele primeiro bloco lá, lembra? Uhum. Não sei se eles vão se formar novamente nesse mesmo bloco e fazer a oposição. Vamos aguardar, né, David? Tu acha, então, que Fernando Ledu é mais preparado? Eu, se fosse vereador hoje, com certeza eu apoiaria o Fernando Ledu para presidente da Câmara de São Francisco do Sul. Tá aí, né, a opinião do David, vamos esperar. Eu também acredito... E lembrando, né, independente de política, nós somos pessoas. Nunca olhar para a parte pessoal, mas estamos olhando para a parte profissional e o que a cidade precisa mesmo hoje. É isso aí, eu acho que nesse momento em que muita gente reclama e que... Vou fazer uma pergunta para ti, David. Tu conhece alguém aqui na cidade que diz que tá boa a gestão?
Conheço. Conhece? Cargo politiqueiro. Pois é. Ou quem tá ganhando alguma coisa com isso. Pois é, porque o povo mesmo, aquele que não tem nenhum vínculo político, não está satisfeito, né? Então eu acho que é a hora, então, dos vereadores ouvirem a população e ver, não, realmente não está certo, vamos pegar pesado, vamos trancar a pauta do prefeito e fazer acontecer. O prefeito, eu quero acreditar, no fundo do coração, com humildade, que eu acho que ele não está conseguindo trabalhar, acho que deve ter alguém por trás ali, tesourando ele, alguma coisa, eu quero acreditar nisso. Que às vezes alguém está dando palpite, alguém está amarrando politicamente, existe muita amarração política dentro do partido. Infelizmente, né, também quero acreditar nisso, porque tá muito complicado, né? Amanhã a gente vai falar sobre um outro assunto bem importante aqui no programa, que é a questão da energia elétrica, David. Deu aquele problemão no Ervino, nada foi resolvido até agora. Continua a mesma burocracia para você colocar uma energia elétrica. E amanhã a gente vai trazer um exemplo aqui no programa de como é fácil pedir a luz na vizinha Araquari, por exemplo, que não tem burocracia nenhuma. Aqui é uma burocracia total, lá no Ervino nada foi resolvido daquele, né? E é isso. E já vou adiantar pro Maico, enquanto São Francisco do Sul briga para colocar luz no Ervino, o bairro Boa Vista de Joinville briga para não ter uma subestação do lado de 2 creches. É verdade, né, lá. Então, assim, ó, tem muitas coisas que, por exemplo, nesse momento, prefeito e o secretário de governo gastando também a pauta de amanhã, 13 mil cada um aí, né? Dinheiro do povo. Para poder fazer eu não sei o que, não é hora, né, David? Não tem o que fazer lá. Surpreende é que tu liga na secretaria, Maico, não tem material, não tem maquinário, o maquinário tá estragado, não tem cascalho, não tem isso, não tem aquilo. E quando tá chovendo, a culpa é da chuva. É. Tá, e quando eles trabalham? Será que em 10 meses estava chovendo, Maico? Em 10 meses de gestão estava chovendo? Não, eu acho que no começo eles estavam falando que a gestão estava começando, estavam pegando e tal. Agora eles já estão começando a colocar a culpa na gestão passada. Que não deixou orçamento. Eu vou ensinar um negócio aqui para vocês. Que herdaram, o próprio secretário falou, que herdou uma prefeitura destruída. Agora já estão começando, porque não tem mais o que falar. No começo nós até deixava, né? Porque está começando agora, vamos deixar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4. Agora já não tem mais o que se desculpar, agora já estão colocando a culpa na gestão passada. E eu quero deixar uma fala aqui, espero que o Edinho, o Fernando, os vereadores que estão me assistindo aqui, usem essa palavra aqui na Câmara e falem isso. Tu tá dentro do poder público, tá? Vocês têm que aprender uma coisa. Ego no bolso e humildade em primeiro lugar, tá? É como se estivesse dentro de um carro. O para-brisa é o maior vidro do carro para tu olhar para frente. Os retrovisores é só para guiar. Então para de dizer, o Renato não fez, o Zera não fez, o Odilon não fez, não interessa. Olha para frente e começa a fazer diferente. Ou será que tu tá vivendo no passado, prefeito, nos anos 90 ainda? Não esquece que nós estamos em 2021. Ô David, o pessoal tá comentando aqui em relação a uma questão dos destruição do Morro do Forte. Tu ficou sabendo sobre esse assunto, né? Eu tava lá. Eu fui na reunião. Essa do Forte já é antiga, tá? Mas veio a decisão há pouco tempo e a bomba estourou no atual secretário. Que uma empresa que ganha todas as licitações da atual prefeitura de São Francisco do Sul, tá? Por mais que seja mais caro, tá, Maico? É como se fosse assim, o valor da empresa da cidade vizinha é R$50. O valor dessa empresa aí de tubo, de tudo aí, R$70. Mas é amiguinho. Então ele ganha as licitações de São Francisco do Sul. Amiguinho, apoiou a campanha, daquele jeito que tu conhece. E aquela empresa, ela desmatou e tirou barro ilegalmente do Morro do Forte. Tá? E foi feito um estudo para eles devolverem isso para a natureza de uma forma diferente. O impacto ali. E ficou na mão do ex-secretário do Meio Ambiente apresentar todo esse estudo e como que ia ser realizado passo a passo. Mas parece que passou a data e não foi entregue. E sobrou para o secretário atual agora. Só que agora, quem vai apresentar como que vai fazer toda essa recuperação vai ser a própria empresa que vai ter que contratar outra empresa em licenciamento ambiental para fazer isso. O povo está comentando aqui, eu também soube dessa história, mas não me aprofundei aí. Olha, o pessoal está reclamando que São Chico não tem médico, não tem obras decentes, não tem um hospital que paga uma grana alta
E se a gente quebrar um dedo, tem que ir para Joinville. Maico, até agradeço, tu soltou um vídeo esses dias aqui no programa do prefeito na NSC, se não tem, ou NDTV, eu não me recordo agora, sim. Dele falando sobre o contrato do hospital. Tá, para quem não conhece, a empresa que administra o hospital tem quase 1.000 processos administrativos no Brasil. São 990 e poucos processos, quase 1.000, tá, no Brasil todo. E eu bati muito em cima disso, e o prefeito foi um mês antes do fim do ano, numa entrevista, e falou que ia rever o contrato. E a primeira atitude que ele teve foi renovar em 10 milhões de reais. E o que aconteceu? Vai continuar pelo jeito, né? Porque o aditivo já foi feito aí, né? Já foi feito o aditivo, exatamente. Então digo para vocês, postos de saúde vão continuar sem médicos. Cidade de São Francisco do Sul é uma cidade que o médico que está começando, ou o médico que abre lá e vê para qual cidade que ele pode trabalhar, ele vai lá ver, São Francisco do Sul, vou ter que trabalhar 8 horas por dia, mas eu vou receber menos do que a cidade de Barra do Sul, que trabalha 6 horas por dia. Para qual cidade o médico vai? Para Barra do Sul, e São Chico fica sem médico. Porque o salário lá é mais alto, né? Mais alto e trabalha menos. Pois é. Ó, não temos médico no Paulas, não temos médico no Rio Grande do Sul. Iperoba também está sem médico. Tá sem médico. São né? Chico hoje está sem neurologista, tá? Sem nenhum neurologista, sem psiquiatra. 8 horas e 2 minutos. Ô, David, eu quero perguntar para ti em relação ao plano diretor. São Francisco aí se encaminha, né, para aprovação nesse plano, mas por enquanto nada ainda. Maico, plano diretor é algo com muitos interesses na cidade de São Francisco do Sul. Tá? Muitos interesses mesmo. E eu tenho alguns seguidores que pediram para mim fazer live. Eu não fiz live do plano diretor. Isso aqui está sendo o primeiro aqui para ti, tá? Porque é um assunto delicado, mexe com o bolso de muita gente, vai mexer com todos os moradores, que o plano diretor é como se fosse os 10 mandamentos da gestão pública de uma cidade. Entende? Eu tenho um texto aqui pesado e rápido, tá? Para trazer para a população aqui de São Francisco do Sul, sobre uma visão diferente do plano diretor e de uma reforma administrativa em relação aos funcionários públicos. E é algo que a população, eles falam de plano diretor, mas tu não vê a página da prefeitura explicando o que é um plano diretor e como ele acarreta na vida das pessoas. Eles querem a menor transparência possível para a população não ter conhecimento daquilo. E alguns poderes públicos são assim. Eles deixam tudo mais complicado possível para a população menos entender, porque vão brigar menos pelos seus direitos. E aqui, Maico, eu tenho um trecho aqui do plano diretor. O plano diretor, instrumento de lei, tá? De muita importância para o município, pois ele é a regra de uso do solo de áreas rurais. No caso, a gente vê Tapera, a Laranjeira, ainda é considerada área rural, tá? E urbanas, que somos nós aqui. Centro, Enseada hoje é considerado área urbana também, Acaraí, Russo Pequeno, Paulas. E a lei das cidades obriga os municípios a revogarem seus planos de 10 em 10 anos. Tá? Nosso plano é de 1881. Tá? 1981, 40 anos defasado. Isso é o caos para o município. Zoneamento urbano, habitacional, indústrias e turístico. Os equipamentos públicos são administrados sobre esse ordenamento. 40 anos a cidade andando para trás. A gente vê não só na política, mas também na administração, 40 anos para trás. O nosso plano diretor foi feito de maneira participativa e democrática através da MUNESC, Associação dos Municípios aqui da região. Corpo técnico da prefeitura e com delegados e suplentes eleitos democraticamente de 25 bairros que compõem o município. Tá? Foi aprovado pelo Executivo na gestão do Renato Gama Lobo o encaminhamento para a Câmara Municipal, a qual engavetou o plano diretor, para criar dificuldades a fim de gerar facilidades para conhecidos, tais como as propriedades de áreas que iriam sofrer alterações, exemplos, não poder construir armazéns e indústrias na atual área de hoje do plano diretor permite. Mas hoje é urbana, visto o desenvolvimento. Esses oferecerá vantagens aos vereadores da gestão passada para assegurar o plano diretor. Então envolveu muito vantagem pessoal para a votação do plano diretor. O que vocês têm que entender, nossa cidade aqui, tá? O plano diretor já está 2 anos na Câmara, Maico. 2 anos na Câmara, por interesses pessoais. Se tivesse sido aprovado,
Hoje o município seria outro e só faltaria 8 anos para fazer novos ajustes e assim conforme as necessidades para ter o nosso plano. Direcionar para onde crescer em segurança e esperança, emprego, tá? E desenvolvimento para São Francisco do Sul, que é o que mais falta hoje na cidade. Pois é, gente. Resumindo, o plano diretor é o quê? É só regularizar, arrumar a cidade em áreas rurais, hoje transformar elas em áreas zona portuária ou não, o que é rural. E a delimitar. E é muito rural hoje, né? Isso prejudica a questão até de fazer um loteamento, de colocar uma luz, uma água, enfim, né? Eu gostei de uma fala de um vereador na Câmara. Câmara. Na nossa Câmara de Vereadores. O Edinho falou o seguinte: se o nosso plano diretor mudasse, a APAI não ficaria no meio de fertilizante, como está hoje. E do lado de uma... Não sei se dá para chamar de rodoviária aquilo. No meio de poeira, no meio de entulho da Secretaria de Obras. A rodoviária faz muito tempo, né? No meio de entulho da Secretaria de Obras, no estacionamento da rodoviária. E sendo o plano diretor, a APAI mudaria de lugar em São Francisco do Sul. Então é um dos exemplos básicos que aconteceria aqui na cidade. Verdade. Deixa eu perguntar uma coisa pra ti. Tu tem pretensão pra sair pra vereador, David? Não, Michael, não tenho pretensão para sair a vereador em São Francisco do Sul. Eu não voto mais em São Francisco do Sul, tá, pessoal? Eu tenho residência em Joinville e São Francisco. Eu não saí a vereador na última gestão, tá, pessoal? Porque eu não me sentia preparado para sair, porque eu saberia que eu seria caçado, tá, dentro de uma Câmara de Vereadores, porque eu não ia ter freio na língua, não ia mandar recado, ia denunciar pesado, ia bater de frente com a gestão e eles iam articular para derrubar o vereador, com certeza. David, você critica bastante a gestão, mas se você fosse hoje o prefeito, o que você faria para mudar, por exemplo, na nossa cidade? Primeira atitude? Trocaria todo o secretariado da cidade e botaria pessoas preparadas, sendo elas de São Francisco do Sul ou não. Mas assim, ó, tu entende que às vezes tem a questão política e tem que, às vezes, respeitar, tem todo um trâmite, né? Sim, sim. Só que eu não estaria no lugar do prefeito com promessas políticas, eu teria liberdade, era diferente. Entende? O Godofredo fez acordos que ele está tendo que cumprir hoje. Ele está arcando com as próprias consequências e escolhas que ele cometeu. Eu não cometeria essas escolhas. Prometeu muita coisa, muito. E muita coisa. Né? Muita coisa mesmo. Eu que ando pela cidade, eu sei o quanto ele prometeu, tá? Não vai conseguir cumprir. Não vai, e vai ter que seguir a ideologia do famoso MDB, famoso PSB, que dá para fazer. Pois Fica só no dá. Por exemplo, ele prometeu a municipalização da água, né? A volta da SAMAI, prometeu aí, e já não vai acontecer, né? Isso era uma dos planos do governo dele. Prometeu a municipalização da saúde, que pelo jeito também não vai acontecer, né? O que eu vou dizer para ti, Maico? A gente não consegue ver uma organização nem nas secretarias básicas, entende? E outra, o prefeito tem que ver o seguinte: quem manda na prefeitura é ele, não é a mulher, tá? Já para deixar bem claro, que no começo do ano teve aquele negócio de criar um gabinete para a primeira-dama. Era só o que faltava, ia ser a piada no Brasil, né? Cidade de São Francisco do Sul, a cidade mais antiga do sul do Brasil, quem manda é a mulher dele, porque ela tem um gabinete na prefeitura. Era só o que faltava, para ser a piada em São Francisco do Sul, porque o prefeito já foi dar palestra na República Dominicana de como destruir uma cidade em 10 meses. Tá lá, né? Tá lá, tá? Enquanto isso, tá todo mundo abandonado aí, comendo lama nos bairros. Pois é, você vê na sua análise política, tu vê um destino ainda bom para São Chico nessa gestão? Acho que dá jeito ainda? Olha, Michael, eu acredito que São Francisco do Sul vai começar a desenvolver com conjunto com o meio ambiente, né, nunca passando por cima. Quando São Francisco do Sul eleger um deputado que tenha peito, não tenha amarração com empresário, que não tenha amarração com pessoas que já tiveram ligados à política, à base do município, uma pessoa que tenha coragem de bater de frente, tá? Uma pessoa porque do jeito que São Francisco está andando, daqui a pouco vão botar a mordaça na mídia. É o que falta. Que São Francisco está indo para um buraco assim, que quem tem conhecimento político está enxergando as consequências que isso vai acarretar na cidade. Porque quando tu pega, vou dar o exemplo de uma casa, qual que é mais trabalhoso? Tu pegar uma casa para construir do zero ou tu reformar uma que está destruída? São Chico está destruída. E está se destruindo cada vez mais. E para reformar isso, vai ser muito trabalhoso e muito tempo. Lá na Câmara, David, quem para ti é, a tua opinião, nota 10 e nota 0?
Eu vou dizer para ti aqui, independente de política, nós somos pessoas, tá? Eu acho que o vereador hoje que está botando a cara a tapa, que eu falei na última entrevista que eu não votaria nele para vereador, tá? Mas é o cara que está botando a cara a tapa, os dois, tá? Que são da oposição, de um partido que eu não apoiei, que eu não fiz plano de governo e que eu era opositor na campanha, tá? Eu acho que o Fernando Ledu e o Edinho estão metendo a cara a tapa aí de um jeito aí que os outros vereadores têm que se espelhar e não ficar de ciúme dentro da Câmara de Vereadores. Hoje, dentro da Câmara de Vereadores. O Léo melhorou bastante mesmo, tá? Tá aprendendo os trâmites políticos, tá? Que o Léo nunca foi político, tá? Ele entrou como vereador, tá? Ele tá se saindo melhor, bem melhor, o Léo. O Sérgio Amaral ainda tá pegando o rumo, então sem condições de ser um presidente de uma Câmara de Vereadores. O Mira continua a ser um ótimo presidente neutro, tá? Por mais que ele tenha limitações partidárias. Ele tem limitações por causa do partido, a gente sabe disso. Isso a gente, de conhecedor de política, a gente sabe. Mas é um ótimo presidente de Câmara de Vereadores, tá? Eu só não acho legal assim... Alan? Eu queria que o Alan ele tinha que ser mais ativo a público. Porque eles fizeram muita live durante... Eu estava junto. Fizeram muita live, muito vídeo durante a campanha. E eu achava que isso ia continuar quando chegasse na Câmara. Alan, vá para a rua, esteja com a população e mostre que tu tá junto com a comunidade, mostrando a verdade. Não é só pela palavra da Câmara e falar bonito. Tem que fazer na rua também. Entende? Rangel, mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Tá junto com o Alan? Tá ali unido? Se une os dois, vão gravar vídeo na rua com a população. Estejam perto do povo. Vocês foram eleitos por eles, não esqueçam disso, tá? Eu sou contra botar assim um secretário que não sabe ler nem o básico da Câmara de Vereadores ali, tem que pedir pro vice-presidente ler. Isso eu sou contra totalmente. Cafu tá falando. Exatamente. Acha ele um bom vereador? Eu assisto todas as sessões da Câmara. Eu acho errado na hora de... Para que é eleito o secretário de uma Câmara? Eu acredito que não sabe ler, porque fica passando toda hora o papel pro Rangel ler. O Rangel é professor, mas ele é vice-presidente da Câmara. Acredito que o Cafu tem que começar a ler, pelo menos, né? Na verdade tá acabando a mesa diretora, essa gestão, né? E o Cafu não leu nenhuma sessão, né? Nenhuma. Aí sobrou o Adriel para tu comentar. O Adriel tem muito que aprender ainda, tá? A gente sabe que foi... Ele entrou no lugar do vereador que mais estava ativo em São Francisco do Sul, o cara que mais estava botando a cara a tapa para trabalhar, que era o alemão da SB, dependente da vida particular. Estou falando da vida profissional, tá? A gente não pode misturar as coisas. Era o vereador que estava trabalhando, tá? E o Adriel foi uma das pessoas que entrou com o processo para sair o alemão, com um advogado conhecido da cidade de São Francisco do Sul, tá? Então, eu não fui a favor, tá? Não fui a favor da cassação do mandato do vereador. O vereador não está inelegível, ele está com o mandato cassado, é diferente. Eu não fui a favor, tá? Acho que foi uma atitude baixa. Eu acho que a pessoa tem que ser eleita pelo povo e não passando por cima das pessoas, tá? Isso foi uma atitude baixa profissional, que se chama. É uma falta de ética profissional. E acredito que o alemão tinha muito que contribuir aí como vereador para a cidade de São Francisco do Sul. Eu chamo o alemão, saia vereador na próxima eleição, que eu acredito que o senhor ganhe, tá? Eu acredito que o senhor ganhe para vereador na próxima eleição. E eu digo para vocês assim, o mais preparado hoje para estar representando a população na Câmara de Vereadores é o Fernando Ledu. Ah, David, você já fez crítica pro Fernando? Sim, já fiz. Profissionais. Não tem nada a ver com a vida pessoal dele. Uhum. Muito bem. Para finalizar a questão de prefeitura, o que mais tu tem alguma coisa para destacar? Algum assunto aí? Maico, eu queria chamar a atenção aqui. Tem algumas pessoas ligadas ao Ministério Público que assistem a minha página. Passe um pente fino na Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul. É muito parente, parece almoço de domingo, cara. Nossa, é parente, é primo, é conhecido, é amante, é isso, é aquilo. Pessoal, vamos parar, né? É Prefeitura Municipal, é fazer pela população. Tá? A vida particular a gente deixa nos bastidores. Pare de levar para dentro da Prefeitura. É muito, né? É muito... Falando em particular, David, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Fala um pouquinho de vida particular aqui. Já viu ali, já. Ele já viu, mas eu quero perguntar quem é esse menininho aqui.
Eu recebi uma foto aqui. Quem é esse rapaz aqui? Puta, eu vou lascar com o Budal. Quem Esse é aí esse sou eu. rapaz? Esse é o David. Qual é o teu nome completo? Lazala de Oliveira. Tu tinha quantos anos essa foto aí? Olha, Michael, eu acredito que eu tinha uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos, nessa a idade que tem minha filha hoje. Uma pizza na mão com um volante, o que é aquilo ali? Ah, era um quarto de brinquedo. Era um quarto de brinquedo. Me fala uma coisa, tu é nascido aqui no bairro... Do Acaraí. Tu nasceu ali, tu é do Acaraí mesmo, nasceu em São Chico mesmo. Sim. Meus pais são de São Francisco do Sul, Meu pai estudaram junto no Colégio Santa Catarina. Estão junto há 30 anos, meus pais. Eles são namorados desde que eles estudavam no Colégio Santa Catarina. Meu pai representava no esporte, São Francisco do Sul também. Meu pai foi jogador de vôlei, jogador de ter tem quilo de medalhas em casa. Jogador de vôlei, jogador de futebol. Meu tio foi jogador de futebol. Meu avô foi jogador profissional, representou o Atlético São Francisco. Meu bisavô jogou no Bangu também, de São Francisco do Sul. Jogou em vários times no Brasil, então a família ali começou na base no esporte também. Aqui em São Francisco. Hoje tu é bastante conhecido na cidade por... Muita gente te chama, né, David? Ah, vem aqui, olha isso, olha aquilo. Na verdade, Michael, eu tenho convite todos os dias para ir na casa de pessoas que eu não conheço, mas que pessoas que eu ajudei, assim, porque eu ajudo as pessoas, não é amigo, é conhecido, nada. Não, pediu ajuda, a gente dá um jeito de ajudar. Isso era para ser a função de um vereador. Tá? O vereador ali representa a população. Ah, eu fui eleito por tal bairro. Não interessa, tá representando uma cidade. Uhum. Entende? Até eu digo para ti assim, a gente faz uma função que é cansativa, desgastante. Já passamos por muita humilhação, principalmente eu. Tá? Foi exposto a minha vida pessoal, ela foi exposta do médico que eu tinha, da depressão que eu tive, dos remédios que eu tomava, tudo publicamente na eleição, e eu não era nem candidato, entende? Por uma pessoa que eu tinha uma inspiração naquela pessoa. E tem pessoas que tu não pode dizer um não, tem pessoas que tu não pode fazer críticas, que elas se magoam, elas misturam vida pessoal com profissional, entende? A mesma coisa assim, eu tô com o Michael aqui como jornalista. Eu vou misturar se eu tenho uma amizade com o Michael ou se ele é jornalista? Não vou misturar isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já teve gente de ligar pra mim, tá, Michael? Ô, David, tu vai lá no São Chico Online amanhã, né? Ô, não fala de mim, tá? Não fala da minha secretaria. Eu falo, cara, eu não tenho amigo quando eu tô na parte profissional, eu não tenho parente, eu não tenho conhecido, tá? A gente faz neutro, tá? Apartidário, tá? E a gente é justo, porque é assim que todo cidadão gostaria de ser tratado. Pois é, gente, complicado. Hoje a gente trouxe aqui, então, para conversar um pouquinho com o David, que é um ativista político aqui da cidade, todo mundo conhece, não tem como negar, né? E realmente ele pega pesado quando o secretário faz uma péssima gestão, enfim, principalmente o Dodô, né? Qual é o teu problema com o Dodô ali? Conta pra gente. Olha, eu vou dizer pra ti, Michael, nunca tive problema nenhum com o Dodô pessoal, tá? Não tenho problema nenhum pessoal com o Dodô. É profissional. Muita gente achava, é pessoal, deve ter uma briga com o Dodô. Não tenho, tá? Não tenho interesse de ter amizade nenhuma, tá? Não tenho interesse de ter amizade nenhuma. Eu recebo muitas reclamações de pessoas que trabalham com ele, que é muito grosso, muito arrogante, muito prepotente com as pessoas ali, e fica difícil trabalhar num ambiente de trabalho que tu não se sente à vontade. E é muito agressivo na maneira de falar com as pessoas, e isso torna um ambiente de trabalho chato e desgastante. E quando eu comecei a trazer as críticas no começo do ano, como eu falei para o secretário de turismo, críticas são construtivas para o secretário de turismo, tá? Se foi uma crítica pesada, é porque o erro foi grotesco, tá? Porque uma pessoa vinha a público querer se vangloriar porque pintou um banco que está 20 anos ali, é mais velho que eu, ou porque reformou uma placa que está fazendo aniversário de 15 anos, é o fim da picada para a cidade de São Francisco do Sul, um despreparo muito grande, né, pessoal? Então eu trago críticas. O David achou isso? Não, pessoal. É uma quantidade muito grande de pessoas que trazem essas coisas para mim. Eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo. O Michael não está. Tá? O Michael não consegue trazer informações de São Chico inteiro ao mesmo tempo para você 24 horas por dia. Não. As pessoas mandam informações para nós. Todo dia, toda hora mandam, né, pra gente. E eles se sentem representados, né, David? Tem muita gente, Michael. Até eu estava vindo para cá. Eu gravei
um vídeo pesado para as pessoas entenderem como é que é os bastidores, tá? Eu vou tentar não chorar aqui porque foi pesado. O Maico viu, eu cheguei aqui chorando no estúdio. Eu ajudei uma pessoa sem saber quem era, há um tempo atrás, e a filha dessa pessoa ligou para mim. A gente conseguiu a transferência dessa pessoa para Joinville. A pessoa foi um atraso de atendimento, o AVC piorou e a pessoa veio a falecer. Só que eu fui a única pessoa que ajudou. Ela entrou em contato com um monte de gente. Vereador, eu não sei quais vereadores, tá, pessoal? Vereador, secretário, todo mundo. Ninguém virou. Essa pessoa até ajudou o prefeito que está hoje no poder. Ela ligou para mim, David, tu é a última pessoa que eu queria ligar. Eu lembro da ligação. E ela passou a situação para mim, era quase 2h30 da manhã. E eu, na hora, eu falei pro Budal, vamos fazer acontecer, Budal. Dependendo de qualquer coisa, nós somos pessoas, a gente se coloca no lugar das pessoas. Podia ser nossa mãe, podia ser nosso pai, podia ser nossa filha. Então imagina como é que é o desespero dessa família. E nós conseguimos para a pessoa ir para Joinville. A pessoa foi, só que era tarde demais. E a pessoa ligou para mim, que falou que não tinha coragem de ter ligado para mim, e soube que eu vim aqui no São Chico, online. E ela passou para mim que o pai dela tinha pedido, que era a única coisa que ele queria quando saísse do hospital era me conhecer. Eu fui a única pessoa que estendia a mão para ele e eu nem ao menos conhecia. Porque o problema hoje, né, David, é que principalmente o vereador se elege e some, né? Não consegue contato com o vereador. Então a gente, né, o prefeito também fica inacessível, né? Quantas pessoas não tem mais acesso ao Godofredo, por exemplo, que era um cara que estava todo dia, toda hora na rua, né? Agora eles mudam. Aí o que acontece? Tem que procurar a gente para poder conseguir alguma coisa, tentar algo. A gente tem que brigar aqui para conseguir alguma coisa. E é isso que a gente acaba recebendo aí nas ruas, né, David? Ele faleceu, o senhor? Veio a falecer. Quando? Ela não passou, ela pediu para me preservar a data, porque senão a prefeitura, algumas pessoas maldosas vão atrás, vão perseguir. Tem, né? Vão perseguir, porque eles vão puxar pela data de falecimento, vão saber qual é a pessoa que entrou em contato comigo, e tem ainda muita perseguição aqui na cidade de São Francisco do Sul. Infelizmente tem muita perseguição, tem muita gente maldosa, e aquilo que o David falou agora, as pessoas misturam a parte pessoal da parte profissional. Não é o David é uma pessoa no profissional, outra no pessoal é outra, eu também é a mesma coisa. Tem gente que me encontra na rua, às vezes eu tô lá de chinelo, de bermuda. Pô, a gente tá lá, né, no momento de lazer, já misturam as coisas, a gente é isso, a gente é aquilo, xingam a gente, né, David? Bastante. Querem procurar erros na gente, plantar erros na gente para poder prejudicar, só isso. Isso muita maldade. Eu recebi muitas críticas pesadas quando eu vim aqui na primeira entrevista no São Chico Online, porque eu com o Maico, a gente tinha uma desavença, mas a gente nem se conhecia. Era tudo pessoas maldosas botando veneno. O David falou, eu não tinha falado nada. O Maico falou, o Maico não tinha falado nada. Não, na verdade é o seguinte, eu explico qual é o nosso problema, eu e o David. A gente tinha um problema porque, assim, ó, eu fiz o meu papel aconteceu um acidente, foi uma colisão na 280, onde um carro pegou fogo e o motorista, infelizmente, morreu carbonizado, né? Ficou preso nas ferragens, enfim. É um acidente, a página de notícias, qualquer uma. Eu falei no dia pro David. David, se cair um helicóptero agora aqui em São Chico, vai dar no Jornal Nacional, porque Sim. É uma notícia, entendeu? E eu tive que dar. Só que, infelizmente, a pessoa que faleceu ali naquela ocorrência na 280 era um amigo do David. Então, é triste tu ver ali, né? Pô, era o teu amigo, enfim, tu se sentiu, né, extremamente chateado, daí veio pra cima com 500 pés, né? Eu entendo, né? Só que também eu gostaria que, eu falei na época, entenda que é o meu papel, enfim, daí a partir dali... Aí as pessoas só foram botando veneno e a gente nunca conseguiu conversar, mas quando a gente sentou e conversou, a gente não tinha desavença nenhuma e... Nosso posicionamento até era parecido. Pois é. Entendeu, pessoal? O Maico pediu para mim deixar um comentário assim, que eu não comentei na minha página. E vou comentar aqui, tá? É doído ter que falar isso bastante, pessoal. Bastante, tá? Mas a gente tem que ter humildade da nossa área profissional, da nossa formação, tá? É uma coisa que tinham pedido para mim há muito tempo. Para mim fazer um ranking dos melhores prefeitos de São Francisco do Sul.
E foi doído, pessoal, porque eu tive que olhar só pra parte profissional. Não podia olhar pra parte pessoal. Tá? Ranking dos melhores prefeitos. Tá. Você tá falando de quantos anos isso? 20 anos. 20 anos. Ranking dos... Essa parte tem que recortar depois, hein? Vamos recortar e vamos mandar Eu vou pra até toda deixar São a câmera Francisco. fechada em ti. Ranking dos 3 melhores prefeitos nos E o últimos porquê? 20 anos. E o porquê? E o porquê? Tá. Vamos lá. Terceiro colocado. Terceiro? Terceiro colocado? Terceiro colocado, tá, pessoal? Eu considero, tá? Não olhando pra parte pessoal. O Odilon. Veio a iniciativa do Rogerinho para a instalação da Vega do Sul, em São Francisco do Sul. Veio os 500 anos com muita verba federal. E ele, o falecido Odilon, usou isso muito a favor da cidade. Desenvolveu vários asfaltos e obras que tem até hoje na cidade de São Francisco do Sul, com parceria com Vega do Sul, com parceria com o governo federal, tá? E com recurso da prefeitura mesmo. Tá? Então muita coisa, Rua 10 a gente vê, aquela calçada que a gente vê toda depredada. A Barão, né? Revitalizada. A Barão, revitalização. O centro histórico, Centro histórico, exatamente. A gente tinha problema aqui na Baía da Babitonga ali, que tinha maré de 7 anos e a água subia tudo. Ele fez aquela barreira ali todinho em volta. Sim, né? Foi várias coisas que foram feitas na gestão do Odilon, aqui em São Francisco do Sul. Aliás, Tá? eu acho que o prefeito Odilon deveria ter algum nome de algum... Eu acredito que deveria ter, assim, algum bem público, uma praça, uma Odilon rua, Ferreira de né? Oliveira. Praça, o ex-prefeito ou prefeito Sim. Odilon, porque, né, já está em memória e acho que merece. Sim. Foi um prefeito aí que fez muito por São Francisco do Sul, né, David? O segundo, Renato Gama Lobo. David, o Renato... Não, o Renato Gama Lobo, a gente tem que ser justo numa coisa. Com a dívida que ele pegou, se ele não fosse um baita de um gestor, ele nunca tinha batido aquela dívida. Ele teria se endividado mais. E nisso ele foi muito preparado e com o pé no chão. Ele fez uma gestão administrativa exemplar para qualquer município. Então ele conseguiu fazer milagre dentro da parte administrativa em São Francisco do Sul e de finanças. Então ele tinha ali uma equipe de ponta, eu não lembro os nomes, mas que auxiliaram muito o Renato a reter essa dívida, tá? Conseguiu trazer, por mais que eu não concorde assim, foi feito fora dos padrões da BNT, foram feitas assim pela empresa terceirizada, não foi feito dentro do padrão correto, mas fez. Tá. Quantos anos a Tapera esperava por um asfalto? Meu Deus. Quantos anos o Paulas esperava por um asfalto? O Rússio Pequeno esperava por um asfalto? Tá, pessoal? Então, eu digo assim, tinha problemas? Tinha, tá? Mas eu me sinto envergonhado hoje de ter criticado a gestão do Renato perto da atual gestão de hoje. Às vezes a gente esquece, mas é verdade. Asfalto na Almirante Barroso, né? Quantos anos pedindo? Tempo Exatamente. do Odilon, né? Eu fiz críticas assim, Estrada do Forte, novo Forte, asfalto. exatamente. Né? O Paulas inteirinho asfaltado. Sim. Meu Deus, né? Então Praia Grande? Praia Grande, Ervino. Sim. Nossa, alguns pedaços aqui do Rocio Grande aqui Sim. também, né? A Rua Joinville, no Rússio Grande. Rua Joinville. Então digo pra vocês, pessoal, na parte profissional, o Renato foi, pra mim, o segundo melhor prefeito de São Francisco do Sul. E o primeiro, quem é? O primeiro foi o cara que a primeira ação dele dentro da prefeitura foi botar o funcionarismo público para trabalhar com o dedinho digital. Quem lembra disso? Quem era funcionário, o famoso pelego, que não gostava de trabalhar, batia o cartão, ia para casa e tal. O Zera. Isso aí foi, na verdade, na parte administrativa, tá, pessoal? Para mim, o melhor prefeito de São Francisco do Sul botou o povo para trabalhar mesmo, tá? Que é um assunto que eu vou entrar depois ali, que é a reforma administrativa, lá em Brasília, que vai refletir aqui. E é uma PEC, e o Zera botou mesmo para trabalhar, fez acontecer, botou pessoas preparadas nas secretarias, tá? Até um dos melhores secretários de obras que nós tivemos até hoje foi na gestão do Zera. Tá? Eu sei de histórias que o Zera era um prefeito que ele falava assim, o David é bom, mas aí vinha né? Sempre tem um, né? Mas o David é 15, ele não quero saber. Se o cara é bom, vamos trazer para trabalhar. E tem que trabalhar. Se não tem, ele passava na boca, né, David? Pô, e o muito. cara não Tá, tinha esse muito. negócio. Ele fazia da prefeitura uma empresa. Não quer, tchau, exonera, nomeia de novo. E outra, é um E cara era- preparado. Não, e realmente assim,
a gente ouve muitas histórias, né? Tem o lado que uns não gostam, mas principalmente o funcionalismo público hoje, se tivesse uma eleição, pediria de volta o Luiz Roberto de Oliveira, né? Eu digo assim, Maico, alguns nomes nasceram através da gestão do Zera. O Zera foi presidente da Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul, foi um dos melhores presidentes, e rígido, já como vereador. Rígido. Tá? Ganhou uma eleição que ninguém esperava. Ô, David, teve uma história de um cara que trabalhava no gabinete do Zera. E o Zera é muito bem alinhado, né? Sempre roupa passada, camisa. Um dia o cara chegou e falou assim: que camisa amassada é essa? Pode ir pra casa. Vai pra casa, passa essa camisa, e crachá, aí tu vai voltar a trabalhar. Não quero assim. Então, ele deu uniforme para os funcionários, né? Aquele padrão mesmo, aquela questão, a reforma mesmo no funcionalismo público. Que hoje tu vê aí secretário andando de chinelo. Nada contra o chinelo, eu adoro, né? Eu acredito mas que cada assim, setor tem que ter um padrão assim. Tu tem que ter uma postura como secretário, uma postura como um funcionarismo público, né? Tem que ter toda essa organização, né? E hoje, parte do que existe no funcionarismo público foi organizado nessa gestão aí do Zera, né? Bastante, Maico, bastante mesmo. Eu digo, eu nunca tive a oportunidade de sentar para falar de política com o Zera. Nunca tive a oportunidade de sentar para falar de política com ele, tá? Mas o pouco que eu sentei, conversei e o que eu conheço uma pessoa que estava preparado para ser prefeito, ganhou uma eleição no primeiro mandato que ninguém contava que ia ganhar. Ninguém contava, era dado como igual o Bolsonaro no Brasil, mas é o cúmulo do ridículo, não vai ganhar. Eu já conversei, David, com ele pessoalmente. E assim, eu vou falar que dá medo, porque ele é uma pessoa monstro, assim, sabe? É como se tu imagina ele fosse uma biblioteca, assim, sabe? Ele já vem contigo assim, ó, tu já leu esse livro tal. Leia, leve para você. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Aí tá, daí isso que a gente enrola, né? Não, tudo bem, não, eu vou ler o livro. Leia esse livro, tal trecho, tal. Aí tu enrola que papo, né? Quando tu encontra na próxima vez, quando ele pergunta, lê o livro? O que fala o livro? Pode ter passado 1000 pessoas, não vai lembrar Ferrou! Não li o livro, não sabia nada do livro. Né? Então, assim, é muito dessa parte, né, histórica, de histórias, de estudar, de ler muito, né? A importância de ler, né? Isso é muito importante, principalmente para um prefeito, né? Que tem que ter a questão de administrar uma cidade. Não é brincadeira, né, David? É muito sério, né? Pessoal, administrar uma cidade que já veio sendo sucateada com o tempo era uma responsabilidade muito grande, porque podia ter... O Zera pegou ali uma gestão do Odilon. Tinha festa, tinha obras sendo feitas, mas era MDB, e a gente sabe como é que funciona final de gestão de MDB. Larga, o próximo pega. Aí se vira. Entende? Então ele pegou sim, ele teve que ser firme, ele pegou uma prefeitura que não tinha... Chegava assim, na época não era aqueles computadores de tubo, Maico. E era tudo arquivo, impresso. Entende? Então pensa o prefeito ter que chegar, o prefeito já acostumado com tecnologia, ter que chegar à idade da pedra e pedir para todo mundo entrar no nível dele. Ó, o negócio é o seguinte, vai modernizar tudo. Agora imagina o impacto que foi naquela época isso. Entende? Fazer essa transformação, né? Exatamente. Então eu digo para vocês assim, ó, o primeiro eu colocaria assim o Zera, o segundo o Renato, o terceiro o Odilon, tá? Como os melhores prefeitos de São Francisco do Sul, aqui para nós. Tá aí, né? Ranking do David Breis, quem foram os melhores prefeitos de São Chico nos últimos 20 anos. Claro que desses 28, só do 8 foram do Zera, né? Tem 4 do Renato, já dá 14, não, dá 12, né? Aí sobra 8 aí que fica 4 para quem? 4 pro... A gente pode falar dos últimos 30 anos, porque o Godofredo já foi prefeito nos anos 90. Já foi prefeito, né? Já foi prefeito nos anos 90, mas ele não aparecia nem entre os 5, na minha opinião. Sinceramente, eu não acompanhei a gestão eu era nascido já, mas eu não acompanhei a gestão do Godofredo. Mas eu acreditava que fosse uma gestão. Tanto é que no dia que a gente, né, trouxe a vitória do 15, o Godofredo ganhou, eu ainda falei pra Isela, tomara que faça uma boa gestão, porque o Godofredo é uma pessoa maravilhosa como pessoa, mas infelizmente, olha,
Eu vi ontem no Instagram o prefeito de Luiz Alves, um gurizinho novo. Você já viu? Já vi, já. Gurizinho novo, dá-lhe fazer asfalto em Luiz Alves, uma cidade conhecida como a terra da cachaça, Sim. né? Uma cidadezinha super pequena, metendo pau na obra lá, e aqui nessa gestão ele não vê nada, aquela enrolação, aquele vamos ver, só enrolação. Tu vê várias cidades de Jaraguá com parques, inaugurando parques belíssimos. Com parcerias com outros municípios. Nossa, sentando junto. E Araquari aqui do lado, desenvolvendo que nem um avalanche. Barra do Sul. Inaugurando Sul, ponto turístico. Não, gente, por que aqui não... Aí a gente vem falar do turismo, Barra Velha e Pissarras, com baita programação de final de ano, e nós aqui nada, mas nada. Não, e pela estrutura que eles botaram ali, uma programação milionária, nada, né? Não, que eles investaram. Mas investiram, mas enfim, né? E por que aqui não? Por que aqui nunca tem nada? Vamos continuar com a mesma enseada, aquele mesmo calçadão Godo, tá quase um ano na prefeitura, tu nem para dar uma revitalizada, vão reformar, mas nem para dar uma revitalizada, vai ser a mesma enseada, né, com a mesma calçada. Só o que tem na enseada hoje, me desculpa falar, mas é só o Piratas. Fim. Né? Piratas e Rush ali, deu. É só o que tem de atrativo na enseada. O Michael entrou num ponto muito... Não tem uma praça bonita, não tem um parque bonito. A questão poderia investir na questão de turismo aquático. Não temos nada, né? Então é complicado, né? O Michael entrou num ponto aqui muito importante, tá? Existe uma coisa chamada turismo público, o turismo e o turismo de eventos e o ecoturismo. São Francisco do Sul é uma cidade natural, tá? Mais de 30% de São Francisco do Sul é o Parque Estadual do Acaraí. Mais de 30%, pegando 2 ou 3 bairros, se eu não estou enganado, de São Francisco do Sul. Tá? E hoje, a única coisa que a gente tem em São Francisco do Sul aqui é o turismo de eventos. Agradecer ao poder público? Não, nem um pouco, não ajuda em nada. Nada. Parece que atrapalha ainda por cima. A gente vê pessoas na cidade aí. A gente vê aqui, ó, a BIS, com o Cristian Prado, trazendo evento nacional e regional para trazer turista para a cidade. A gente vê o Rush do Carlos, trazendo evento nacional e gente de fora para a cidade. Tem estrutura a prefeitura? Não tem. A cidade? Menos ainda. O próprio empresário, iniciativa privada, está trazendo isso. A gente vê 2022 provavelmente volta o Banana Joy. O Banana Joy trouxe turismo para São Francisco do Sul há mais de 20 anos. E se depender da prefeitura, o turista aqui vai embora e fica só naquele calçadão da enseada ridículo e velho que, né? Não precisa nem comentar, né? Eu recebi um caso em off. Não tem um quiosque decente, não tem nada, não tem um banheiro na praia, gente, pelo amor de Deus. Né? Michael, recebi um caso em off, tá? De 2019, tá? Que ia vir o show do Eduardo Costa para São Francisco do Sul, antes da pandemia. Eduardo Costa. Foi pedido ajuda para o poder público, foi fechado todas as portas possíveis para o empresário não fazer isso. Sabe onde que ele foi fazer o show? Ajudado pelo Jean Loureiro, em Jurerê Internacional. Prefeito e pré-candidato a governador, Jean Loureiro de Florianópolis. Foi feito lá em Jurerê Internacional, com a ajuda do trânsito e da prefeitura de Florianópolis. Poderia ter sido aqui. Eu não sei porquê, né, se o viés da prefeitura de São Chico fosse a área portuária, né? Pelo menos nós teríamos que ter estradas brilhantes, né? Sim. Porque a nossa 280 ali... Olha, hoje eu coloquei uma publicação, agora há pouco, 6h30 na página, que só um navio carregado com... Só um navio carregado de açúcar tá indo para... Não sei se de onde que é, não me recordo agora, mas 500 caminhões carregados com açúcar passaram pelo nosso trecho aqui para poder fazer essa carga. Só que o que acontece? Todo esse lucro vai para onde? Que não fica aqui. Cadê o prefeito que dizendo, não, peraí. Se tá saindo daqui, me deixa um pedacinho. Pelo menos deixa a nossa 280 aqui, belezura. Né? O Michael entrou num ponto importante agora, pessoal. Isso que ele tá falando de brigar ali, tá? Se tivesse um deputado aqui brigando pela população, o deputado só corre aqui de paraquedas para pedir voto em ano de eleição. Tá cheio, né? E muito, Meu né? Deus, todo dia. Daqui a pouco eles começam. Passou ali dezembro, janeiro, eles estão começando a correr atrás. Se tivesse um deputado brigando por São Francisco do Sul, isso que o Michael citou agora aconteceria. E muitas outras coisas. Um dos projetos que eu desenvolvi, até se quiserem copiar, vai ser ótimo, Michael. Copie e faça melhor. Tá, pessoal? Área telefônica. Mais de 40% da cidade não tem área de telefonia. Atraso total. Tá?
Uma segunda saída de desafogamento da BR-280. Temos opção em São Francisco do Sul. É feito? Não, porque tem pouco voto, não tem deputado, o deputado só corre aqui de paraquedas. E tantas outras coisas, que são projetos que eu estou desenvolvendo nos bastidores, que eram coisas viáveis, fáceis, As simples coisas do não governo acontecem federal. aqui. Por exemplo, eu vou te perguntar, tu tem 24 anos, né? Sim. A enseada que tu conheceu quando tu tinha 2 aninhos é a mesma até hoje. A Não calçada mudou tem minha idade. nada. A calçada A tem minha calçada tem idade. tua idade, né? Não mudou nada, né? Nada. Não fizeram nada, não colocaram nenhum, sei lá, uma balança a mais. É a mesma enseada. O crepe. Tudo. Né? É tudo a mesma Tem comerciante coisa. que é o mesmo também. Sim, comerciante que é o mesmo. Mas a parte de infraestrutura turística é a mesma enseada de 24 anos. Eu tô falando de David, né? Agora tem gente que frequenta há 30, né? E é a mesma enseada, não mudou nada. Infraestrutura mesma coisa, zero. tá? Nem para tirar o mato, nem para a limpeza. Hoje eu recebi várias fotos ali da casa do pescador, David, com um monte de lixo. Lixo de pescador, resto de rede, resto né, enfim, né, o lixo do pescador que a Ingepaz Ambiental não está indo buscar. Ele falou para mim ali, o Ricardo Faleiros me mandou mensagem, disse, na gestão passada ainda vinha a Ingepaz, vinha recolher, agora não estão vindo buscar. Eu encaminhei a mensagem para o Renan, do meio ambiente, e para o da pesca, o Rui, para ver se resolvem alguma coisa. Essa semana eu vou trazer esse assunto ainda em pauta. Michael, tu tinha perguntado ali uma situação da Secretaria de Esporte para mim. E eu relembrei um caso que veio para mim semana passada na minha página. Tu tem conhecimento que todas as quadras são públicas, né? Prefeitura, sim. né? Que a gente tem o direito de pedir para aquela quadra a direito nosso. A gente tem que reservar tudo mais. Mas tu sabia que tem pessoas cobrando para fazer isso? Tem mesmo? Tem. Porque tentaram, né? Tem pessoas tentando cobrar para isso. Até tentaram, David, mas a gente foi lá e Mas para tu ver o nível que tá a atual Prefeitura de São Francisco do Sul. Tentaram fazer isso, infelizmente, mas a gente botou a boca no trombone e agora... as coisas funcionaram, né? Funcionaram. Foi uma hipótese levantada. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Agora é cobrado o momento de lazer da pessoa, a parte questão mental, né? Praticar um esporte. Nós não pagamos imposto. Cobrar, né? Nós não pagamos imposto. Para a quadra ser pública, para os funcionários que estão lá pagam pelo nosso dinheiro de imposto, para que eles querem cobrar ainda por cima? Iam meter a mão. Essa é a verdade. Claro, imagina, R$200 ali, acho que por mês, parece que cobrar de cada time, uma coisa assim. E esse dinheiro era para a manutenção da quadra. Tá, por favor, né? É a mesma manutenção que tem nos parquinhos, nas quadras públicas de São Francisco. Zero. Né? Que vão esperar acontecer igual aconteceu em Joinville, né? Há uns anos atrás, primeiro esperaram quebrar a madeira de sustentação do parquinho em uma criança e ela falecer, para depois reformarem o parquinho público lá na antiga gestão. Tudo. Lembro. Gente, nós vamos embora, David. É quase 9 horas da noite. Pelo amor de Deus, tu fala demais, hein? Tu fala demais. Mas é isso, David. Foi um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. A gente vai embora, mas a gente traz o David quando tiver uma pauta polêmica, a gente traz de novo aí para participar do nosso Live São Chico Podcast. Obrigado, David. Pode falar aí agora para agradecer Maico, obrigado pela oportunidade. As pessoas que mandaram mensagem, as pessoas que apoiaram. A página continua, não vou desligar a página, tá, pessoal? David Breis, no Instagram lá, davidbreis.sc. Pessoal que quiser entrar em contato, entre em contato com a gente lá no direct ou no WhatsApp. Forte abraço, fiquem com Deus. Beleza, gente, uma boa noite a todos. Amanhã é quinta? Amanhã é quinta? Quinta-feira. Quinta-feira, quintou amanhã, 28 de outubro. A Isa está aqui de volta com a gente com algumas pautas importantes. Uma delas é a parte de energia elétrica, a polêmica e o quão difícil é, né? E exemplos de cidades que é bem fácil de praticar. E outros assuntos aí que a Isa vem afiada amanhã. Já queria trazer hoje. Falei, não, hoje é só a David, não vamos nem falar sobre isso. Mas amanhã tem polêmica aqui no programa também, tá bom? Uma boa noite a todos, gente. E até amanhã. Tchau.
Live São Chico. Oferecimento Acredicop. Abra já sua conta e aproveite as vantagens de ser um cooperado. Casarão Calisto Eventos, que não nos faltem bons motivos para celebrar. CNS Terraplanagem, Rodovia Duque de Caxias, no Sandra Regina. E Comprão Coque Atacadista. Melhor preço é no Comprão.